E aí, lindona? Oi, tudo Deixa eu só, bom? tudo, só tô colocando aqui o tema Tá. para E poder salvar. acho que o pessoal tá me ouvindo, né? Tô sem fone hoje. Oi, Tá, Vanessa. eu tô te ouvindo bem, pelo menos. Ai, Lane, minhas amigas entrando aqui. Ai, que linda. Isso aí. Ó, quem for amiga aí, ó, já envia, já salva, dá oizinho, marca pra gente poder aqui chamar o público maior, prestigiar essa conversa gostosa e um tema super diferente. Eu falei para a Nath que realmente eu não imaginava que existia isso. Então, primeiramente, para quem está chegando, eu sou Ana Paula, sou terapeuta holística, estou nesse momento de transição, me reconheço como uma empreendedora. Eu conheci a Nath num curso, eu acho, né? Uma vivência do Social Good. Era algo que a gente estava faz alguns anos, eu acho, Mas, 2018. Foi 2018. eu acho que 2018 bobear antes. Eu lembro que foi. Nossa, foi uma vivência muito especial, né? Que a gente fez Eu juntas. amei. Foi assim um final de semana que foi transformador para mim. Aquele foi super legal. Que bom que a vida tem esses encontros, né? Sim. E eu queria agora que você se apresentasse também, falasse um pouquinho da sua história, como que você chegou nas terapias, o que é esse tema que a gente vai falar hoje. Fique à vontade, Nath. Tá, muito obrigada, né, pelo convite, né, primeiramente. E eu sou a Nathalie Andreoli, né? Aqui no Instagram mais conhecida como Nath Andreoli. E eu costumo dizer que eu sou uma caixinha de surpresas, né? Eu sou de formação, eu sou bióloga e depois que eu fui me tornar uma terapeuta, né? Hoje em dia eu atuo bastante como aromaterapeuta e como terapeuta Mahalila. Também a gente pode falar um pouquinho sobre essas terapias que eu trabalho, né? E o que é legal falar, né, como que surgiu esse inglês terapia, né? Da onde que surgiu isso, né? Então, primeiro, para quem nunca ouviu falar, né, esse foi um termo, na verdade, que eu, né, veio assim para mim na cabeça. Por quê? Porque eu sou bióloga, né? Eu sou paulistana, na verdade, e aí eu moro aqui em Florianópolis já tem desde 2009. Mas quando eu me mudei para cá, o que eu fazia lá em São Paulo não tinha, né, o que eu fazia aqui. Então eu tive que mudar radicalmente de área. E quando eu fui mudar de área, eu pensei, tá, mas o que que eu sei fazer, né? E eu sabia falar inglês, porque eu tinha trabalhado muitos anos numa multinacional americana, e o inglês para mim sempre foi algo muito desafiador, na verdade. Eu tinha muitos bloqueios, né? Então, isso que hoje eu trabalho com os meus alunos, na verdade, são bloqueios que eu mesma tinha. Então, que tipos de bloqueios, né? Eu não conseguia falar na frente de outros brasileiros. Quando eu via que tinha algum brasileiro junto, né? Se eu precisava falar com algum gringo, alguma coisa, tudo bem, só eu e ele, ok, né? Agora, se tinha algum brasileiro junto, eu falava, nossa, mas ele vai perceber que eu não conjuguei o verbo certo, que eu não falei tal palavra certa, e que. Então, era né, um perfeccionismo, um medo de errar muito grande que me paralisava. Então, eu preferia não falar, ficava quietinha. E com isso, eu fui perdendo muitas oportunidades, né? Oportunidades de aprender, oportunidades de relacionamento, de tudo. Porque eu realmente não conseguia. E eu ficava muito nervosa. Como eu falei, eu trabalhava nessa empresa americana, então eu tinha que viajar a trabalho, né? Então, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos a trabalho, eu passava mal mesmo, de passar mal de, tipo, vomitar, de ficar com dor de estômago, porque eu tinha que fazer apresentações em inglês. E eu falava, meu Deus, e se a pessoa perguntar, e se eu não entender, e se... sabe? Então, assim, era um misto de ansiedade com medo, com tudo junto, né? Então, quando os alunos chegam para mim hoje em dia, eu consigo entender muito o que eles passam, né? Então, hoje eu dou aula para pessoas que trabalham em grandes empresas, ou para pessoas que querem ir viajar,
ou para brasileiros que moram fora do Brasil, né? Então, tem muitos alunos que moram fora do Brasil e que vivem isso na prática, né? No dia a dia, esse desafio de... Eu lembro, a primeira vez que eu fui para Londres, eu cheguei ali num restaurante, aí o cara chegou para mim e falou assim, for here to go. Eu travei. For here to go seria, você vai comer aqui ou você quer levar, né? E eu não consegui responder, porque, tipo, eu não estava esperando aquela, né, aquela pergunta. E eu travava. Então, eu falava que dá aquela tela azul, né, no computador, sabe quando trava? Trava e você fala, tá, e agora o que que eu faço? Né? Quem vem me salvar aqui, né? Então, baseado nessas minhas experiências, né, traumáticas que eu tive, de não conseguir me comunicar, de ter medo e tudo isso, eu tive que aprender, como eu digo, na marra, né? Então eu fazia aulas de inglês particular e a minha professora de inglês, ela era muito querida, muito, muito querida. E eu costumava brincar com ela que as aulas viravam mais uma terapia. Por quê? Porque às vezes eu estava assim, estressada, que eu tinha que fazer uma apresentação e não sabia como fazer, não sabia o que falar. E ela me ouvia muito, ouvia os meus anseios, né? Aquilo que passava aqui dentro de mim. E dentro da minha prática agora, né, enquanto professora e terapeuta, o que eu vejo é assim, que por mais vai além do inglês, né? Porque ali, atrás daquele aluno, tem uma pessoa. Então, às vezes, se aquele aluno está passando por uma dificuldade em casa, está tendo um problemão dentro de casa, ou alguma dificuldade no trabalho, não dá, eu falo, não tem como a gente ir lá, vamos falar sobre present perfect. Tipo, dane-se o present perfect, sabe? Eu não quero saber se eu tô conjugando, se eu não tô conjugando. Tipo, a minha vida tá desmoronando ali fora e eu quero me sentir seguro, né, para falar, para não ter vergonha de me comunicar. Então, eu chamei isso de inglês terapia, porque o que eu comecei a perceber? Que as pessoas que chegavam até mim, o problema delas não era o inglês. Algumas tinham estudado 15 anos. Eu já dei aula para uma pessoa que era formada em letras em inglês e português, porque eu não sou, né? Eu sou bióloga, né? Você fala, como que eu acabei, né, dando aula de inglês, né? Então, as pessoas que chegavam até mim, elas sabiam o inglês. O inglês não era a questão. A questão era esse emocional por trás. Então, umas tinham, por exemplo, medo de errar, né? De falar alguma coisa errada, de não ser compreendida. Ou esse pânico que eu falo que dá nessa tela azul que dá quando a pessoa fala alguma coisa, você não entendeu e você simplesmente bloqueia a tua mente, você não consegue ir para frente, né? Então, essas pessoas foram chegando até mim e eu, nessa época, eu já tinha os conhecimentos da aromaterapia, né, que foi a primeira terapia que eu fiz formação. E daí eu comecei a olhar e falar, mas espera lá, não é, o problema não é o inglês, né? A pessoa está lá 15 anos estudando inglês, ela sabe. A questão era justamente na hora de se comunicar, na hora que ela ia falar, travava, bloqueava. E aí eu comecei a olhar com esse meu olhar de terapeuta. E de falar, tá, mas o que que tem aqui? Ah, às vezes tem uma questão de autoestima. Então, não tem uma fórmula mágica, nenhuma fórmula pronta. Então, às vezes algumas pessoas me perguntam, ah, mas quanto tempo, quantas sessões eu preciso? Não sei. Não tem como dizer isso, né? É um processo. E cada pessoa, eu costumo seguir o ritmo de cada um. Por quê? Porque cada ser é único, né? Então, se eu vejo que a gente está avançando demais, opa, foi muito. Então, calma. Por quê? Porque dentro desse ambiente de aula, eu crio um ambiente seguro. A pessoa precisa se sentir segura para se soltar, né? Então, eu já vi coisas incríveis acontecerem assim com os meus alunos, né? E eles mesmos, muitos me falam: Nossa, eu nunca achei que eu fosse ser capaz de fazer isso, né? Então, tenho alunos meus que gravaram vídeos falando inglês, sabe? Coisas que eles nunca imaginariam fazer isso. Então, hoje em dia eu costumo dizer que eu funciono, na verdade, como um espelho, assim, sabe? Para refletir, para mostrar para as pessoas, né, a própria luz que elas têm, porque todo mundo é capaz de falar. Só que você precisa reconhecer isso em você primeiro, né? E muitas vezes a gente não reconhece. Então, tem questões, por exemplo, de comparação
como eu mesma tinha, que eu falei, quando tinha algum brasileiro junto, eu não falava, né? Então, por que isso? Porque eu tava ali pensando, será que vão achar que eu tô falando isso, né? Essa comparação me bloqueava, né? Então, dentro dessa minha abordagem, eu chamo isso de abordagem, né? Que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, tem desde 2010 que eu tô dando aulas de inglês, né? Com esse foco mais para as terapias é mais recente, né? Já tem uns 4 anos que eu estou trabalhando desse jeito. E então tem muito desse olhar empático que eu consigo me colocar no lugar do aluno. Então, antes de uma reunião, então como que a gente trabalha? Eu vou conversando com o aluno, vou, né, identificando o que ele tem, que características, né, que a gente precisa fortalecer. E aí, dentro disso, se o aluno ele é adepto, né, da aromaterapia, se é uma coisa que ele gosta, que ele se sente à vontade de usar, eu vou trabalhando. Então, vamos de repente inalar um óleo essencial para trabalhar essa confiança, para trabalhar esse amor próprio, né? E a gente vai juntos, né, sempre analisando como que você se sentiu. Então, às vezes, em alguns casos, eu peço para eles inalarem o óleo durante aquele período de aula que a gente está, ou todo momento que ele vai estudar, para ele inalar um determinado óleo essencial. Por quê? Para a gente ir criando essa relação positiva, né? Então, toda vez que eu inalo aquele óleo, eu tenho aquela sensação de confiança, porque, né, tá num ambiente seguro com a professora. E daí, quando eu vou lá para o mundo lá fora, eu posso usar esse recurso. Então, eu posso levar o meu óleo essencial comigo, inalar. Então, já tive casos, por exemplo, de alunos que foram tirar carta de motorista fora do Brasil. Que tirar carta de motorista já no Brasil já tem muita gente que passa um Não é perrengue. Então, imagina você tirar carta num outro país, com uma outra língua, né? Então, fora a situação em si, que já né, já causa um certo nervosismo, tem a questão da língua, de você entender o que a pessoa está falando, os sotaques também, né? Que quando a gente vai para fora do Brasil, tem inúmeros sotaques, né? Então, o que a gente trabalha dentro desse espaço, né, que é espaço de aula barra terapia, né, é esse fortalecimento, né? Fortalecimento da nossa confiança, da nossa autoestima, né, de não ter essa vergonha de se comunicar. E então, sim, basicamente é dessa maneira que eu costumo trabalhar com os meus alunos, né? Quero até deixar um pouquinho também da minha história, que chega muito parecido com o que você falou e dos seus alunos. Eu sou formada em turismo e hotelaria, então tinha muita cobrança do inglês ou de uma língua, né? E eu nunca me conectei, mas sempre fui muito estudiosa, né? Então, logo ali na época da faculdade, eu fazia inglês, espanhol e alemão lá no IEE, que era do estadual. Fazia assim, como um hobby, alguma coisa, a coisa não estava fluindo. Depois, quando eu me formei, eu fui para uma escola particular. Fiz em grupo também inglês e espanhol. O espanhol eu cheguei até a terminar, mas muito por cima. E o inglês, então, eu fui para aula particular. Menina, que desastre. Me criou um grande trauma, realmente, que eu faço hoje terapia com alguns temas. Que teve um dia que eu fiquei mais de meia hora para falar uma palavra e ele arrumava e eu não entendia e eu falava de novo e ficava e ficava e ficava. Eu acho que hoje, não sei a palavra certa, mas é como se eu ouvisse diferente, sabe? E o que eu pronuncio parece que não é o que a outra pessoa escuta. Porque para mim, eu fico ali reproduzindo, para mim tá ok. Para o mesmo som que a pessoa falou, para mim tá ok. E eu não sei qual foi a técnica. Eu sei que hoje, assim, falando com terapia, alguma coisa, eu fazendo constelação, me apareceu que eu tenho uma grande dificuldade com o que é do externo, do que é de outros países, principalmente com línguas tipo alemão, inglês, pela minha origem, por um julgamento.
o que eles fizeram, né? De uma vivência de antepassados. E aquilo começou a fazer sentido, realmente, assim, como eu tenho uma dificuldade de aceitar o que é de outros países, de aceitar essa língua que não é minha, por que que eu tenho que aprender uma coisa que não é do meu mundo? Lógico que na época eu sofri bastante, depois eu me desapeguei e disse assim, ó, vale uma coisa, eu vou investir no que me dá prazer, já que isso não está me dando prazer, me desapeguei. Hoje realmente não me faz muita falta, mas eu sei que o inglês, outra língua, te abre caminhos, com certeza, se tivesse, né? Naquele momento conhecido, talvez a Nath, ou uma metodologia assim, teria trago um prazer maior para uma aula, né? Porque eu realmente reconheço assim que eu era estudiosa, tinha tempo, tinha disposição, estava investindo, mas eu não conseguia. Tinha algum bloqueio ali que chegava a um ponto do conteúdo, bloqueava totalmente. Lógico que entrava essa parte de julgamento, entrava essa parte de não errar, de ser perfeccionista, né? Tem muito, não posso errar, não posso errar. Mas toda vez que eu viajei, meus embromeixos sempre me resolveu. Então, seta, desenho, gesticular, brasileiro fora resolve com uma facilidade, até porque eu aprendi que tem muito brasileiro fora. Sim, não, isso que você está trazendo, Ana, é super importante e eu vejo isso muito nos meus alunos, né? Então, assim, o que que acontece? A gente tem esse bloqueio e eu vejo nos métodos de ensino tradicionais, digamos assim, que eu também fiz, como que eu me sentia, né? Eu me sentia burra. Nossa, eu me sentia tão burra. Porque assim, eu fazia aulas em grupo, né? Primeiro eu fiz aulas em grupo, depois que eu fui para aula particular. Mas ainda assim, na aula particular, o que que acontecia? Eu era muito, muito, muito tímida. Então, eu lembro que tem esse negócio, quando você vai para as escolas, tal, que não pode falar português, em nenhum momento na aula pode falar português, né? Cara, aquilo me deixava, a minha mão suava, porque eu ficava nervosa de falar, cara, eu não entendi aquela palavra. Daí a minha cabeça ficava só naquilo, né? Não entendi aquela palavra, não entendi, não entendi. O meu coração palpitava assim, né? Disparava. E aí quando eu tomava coragem para perguntar, que era um passo enorme, até eu conseguir levantar a mão e perguntar, e eu falava, ai, desculpa, não entendi tal palavra. Aí o professor ia e me explicava aquela palavra em inglês com mais uma série de outras palavras que eu não tinha entendido nada. Eu não entendia nada. Daí, assim, bloqueava total. Eu não entendia nada. E aí eu ficava com vergonha. Tipo, como que eu vou perguntar outra vez? Já tinha sido um parto para eu perguntar pela primeira vez, né? Imagina eu ter que falar de novo que eu não tinha entendido. E aí eu sorria. Uhum, tipo, aham, aham, entendi. E daí, o que que acontecia? Eu ia pra casa me sentindo um lixo. Eu falava, nossa, cara, eu sou muito burra, porque só eu que não tô entendendo, né? Eu achava que era só eu que não entendia. E aí, uma coisa, é você tá na escola de inglês, que tudo bem, né? Você não entendeu ali, tá bom, você vai fazer a prova, talvez não passe, tal. Agora, outra coisa é o ambiente de trabalho. Quando eu tava no ambiente de trabalho, e eu fazia isso por vergonha de não falar, de falar que eu não sabia o que que era, e eu fazia, só que no trabalho não dá, né? Aconteceu uma vez, é uma coisa que agora eu olho para trás e eu acho engraçado, né? Mas na hora não foi nada engraçado. Eu lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos e aí a pessoa lá era uma indiana e ela falou para mim assim: "Ah, vamos fazer uma reunião?" E eu falei: "Ah, tá, beleza, né?" Daí eu falei: "Ah, que horário?" Daí ela falou assim: "At noon", né? Eu falei: "At noon?" Beleza, né? Pensei eu à tarde, né? Tá bom. E aí, falei, ela não especificou a hora, né? Tá bom, beleza. Cheguei lá na sala dela às 2 da tarde, que eu falei, acho que é depois do almoço, né? Daí eu cheguei lá, ela falou, não, agora eu não posso, tipo, já passou da hora, né? Sim, porque at noon é meio-dia, né? After noon é depois do meio-dia à tarde, né? Então eu perdi a reunião porque eu não sabia que at noon era meio-dia e, e aí fiquei lá com aquela cara, daí vergonha, né? Muita vergonha. Deu, ai, sorry, achei que era eu achei que tinha mudado o calendar. Eu falei, ah, não, é porque o fuso tá diferente aqui no meu calendário e marcou errado no meu calendário, sabe? Tem uma desculpa para não falar, ah, não, desculpa, eu não sabia que não era meio-dia e eu perdi a hora da reunião.
né? Então, assim, são coisas que isso, né, não é do inglês. Porque, pô, por que que eu não poderia ter falado pra ela, tá, Etnum, que horas que é? Etnum, não sei que horas que é, né? Qual problema teria isso? Ela teria me falado, ah, meio-dia, né? Mas não, porque pra eles é muito corriqueiro. Então, assim, esse sentimento que ficava por trás era um sentimento muito ruim dentro de mim. Então, hoje em dia, eu vejo, né, esses meus alunos que moram fora, diariamente eles passam por isso, por situações como essa, né? Às vezes pequenas, às vezes, tipo, sei lá, vai no veterinário e não entende o que você tem, onde que você tem que passar o remédio no teu cachorrinho. Né? Já aconteceu isso, né? Umas alunas, eu não sei se eu tenho que pingar dentro do olho ou tenho que passar ao redor do olho, né? Então são coisas que uma coisa é você tá indo lá a passeio, que tudo bem, já aconteceu comigo também, tipo, quando eu pedi comida, né? Você pede comida, você acha que vai vir uma coisa, chega outra, e você fala, nossa, não era isso que eu queria, né? Mas assim, que mal tem? Tá, você pode não comer, né? Deixa ali, tudo bem, não tem um grande problema. Mas no momento em que você tá no trabalho ou morando fora, tem certas coisas que vão te impedir de se comunicar direito. E isso afeta a tua qualidade de vida e como você se sente, né? Então, nas minhas aulas, o que a gente trabalha é isso, esse fortalecimento da confiança, de falar assim, não tem problema você não saber, né? Então a gente precisa treinar, praticar, falar, desculpa, eu não entendi. Daí a pessoa fala de novo, e assim, quanto mais nervoso a gente vai ficando, menos a gente entende, né? Aí como eu falo da tela azul, porque é isso, para mim pelo menos era assim, travava e não, tipo, aí parece que o que a pessoa tá falando, ela fala, wrong, 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 wrong. Você não entende mais nada. Então, uma coisa que eu falo muito para os alunos é respira. Respira. Então, às vezes, né, dependendo dos casos, eu trabalho muito meditação. Falo, não, gente, calma. Vamos, né? Às vezes o aluno chega agitado, ai meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu. Calma, calma, respira, né? Então a gente precisa respirar, porque se não tem oxigenação no cérebro, gente, não vai pensar, não vai raciocinar, né? Então, claro, usando essas outras terapias, então tem essa questão da aromaterapia que eu trago e toda essa minha bagagem, né, de não só de trabalhar com os alunos há muitos anos, mas também da minha própria experiência pessoal. Então, quando o aluno chega para mim e fala, pô, eu tô me sentindo um cocô porque eu fui na reunião e foi péssimo, né? Aí, assim, e geralmente eles falam, né? Como eu falava também, eu não entendi nada, né? Daí eu falo, calma, não é possível, nada, não tem como, nada não tem como, alguma coisa você entendeu. Então vamos lá, tá? O que que entendeu, o que que foi? E aí a gente vai traçando estratégias, né? Então tem alunos, por exemplo, que eu falo, olha, você sabe que você vai ter uma reunião, né? Uma coisa que é planejada, então assim, já se prepara antes. A reunião é sobre que assunto? Já lista algum vocabulário que seja relacionado com aquilo, sabe? Meio que pro teu cérebro, eu brinco, né? Quer dizer, é tipo carro a álcool, né? Aqueles que era só álcool antigamente, que você ligava e demora um tempo pro negócio esquentar. Então é assim que a gente funciona. Por quê? Porque é uma chavinha mesmo que a gente tem que mudar, né? O nosso ouvido, é isso que você falou. Você falou, pô, o teu exemplo, né? Eu ouço uma coisa, eu falo, para mim aquilo que eu tô falando é o que eu tô ouvindo. Mas assim, eu sabe? Man, né? Uma vez aconteceu comigo no aeroporto. Eu tinha comprado, só eu, né? Tinha trazido panela lá de fora, que é a doida da cozinha, né? Não, Aí eu conheço mais gente que já trouxe panela de fora. Aí tá, trouxe a tal da panela. E a panela tinha tampa de vidro, então era frágil. E aí eu fui falar pra moça que era frágil, a minha mala, que tinha que, né, colocar uma mensagem lá de frágil. Ela falou, mas o que que tem aí dentro da sua mala? Eu falei, pen. Dela, pen, pen. Aí, pen, ela achava que era caneta, né? Pen, pen. E eu falava, não, pen. Ela falava, tipo, pra que que você quer que coloque frágil? Tem uma caneta aí dentro. E eu falava, não, tem uma panela. E a gente ficou ali meia hora e aí você começa a, né, entrar em desespero, que você fala, pé. Tipo, pô, você não tá entendendo, né? Daí tem que desenhar ali.
E aí você fala, daí você vai ficando nervoso, né? E aí você não consegue se comunicar, e daí, né, tipo, você não consegue raciocinar. Daí depois eu fui explicar, falei, não, tem uma panela, uma tampa de vidro, daí consegui explicar que tinha uma dela, tá, então é pé, não é pé. Eu, tá, ufa, tá, whatever, né? Tipo, né? Então, essas coisas, e eu falo para os alunos, né? A gente precisa estar treinado para a vida real. Porque no livro é muito bonito, né? The book's on the table. No livro, tá, você treina tudo aquilo. Na vida real não é assim que funciona. Então, isso que você falou é super importante. Tipo, eu fui lá no meu Embromation e me virei. Por quê? Porque é isso que importa. O que importa é a gente se comunicar. Ó, o Renato está falando que teve uma situação parecida, né, com lençol, e eu não consegui ver o mais que está escrito aqui. Já entendi agora o M. Agora eu entendi. Sheet e shit. Já entendi. Pois é. Então, assim, é bem isso, né? Para nós, a gente acha que está falando a palavra certa ali. Só que não é o que eles estão entendendo. E aí, uma pessoa, né, principalmente quando você vai para os Estados Unidos, né? Geralmente o pessoal dos Estados Unidos, eles falam só inglês. Eles não precisam falar outra língua. Então, eles não sabem a dificuldade que é a gente ter que falar outra língua. Porque para eles, qualquer lugar que eles vão do mundo, eles se comunicam, né? Todo mundo, alguém vai entender inglês. Então, pra gente não. Então, se você não tem essa vivência de entender que tá tudo bem, não é pen, você fala, você tenta, né, ter um pouquinho de empatia com a pessoa, você tá vendo que ela tá tentando se comunicar, né? E o grande lance disso, né, em qualquer situação que a gente tá, é conseguir se comunicar. Então, isso que você falou de desenhar, eu falo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem celular, tem Google Translator, que você põe ali, você grava o que você tá falando, já vai saindo, né, o que você quer falar para a pessoa. Então, hoje em dia, tem muitas ferramentas para a gente usar. Quando eu comecei a viajar lá atrás, gente, não tinha nada, não tinha nem celular, né, que desse para você usar. Então, assim, eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu peguei um GPS, na época tinha aqueles GPS no carro, peguei um carro, que era um carro enorme, que eu não sabia, carro automático, não sabia nem dirigir, não sabia nada, né? Tá, peguei o carro e fui pro hotel. No meio do trajeto, o GPS para de funcionar. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Tipo, perdidaça, no meio do nada, a primeira vez que eu estava indo para o lugar, não sabia onde eu estava e como que eu ia voltar. E eu falava, como que eu vou explicar? Então, juntava a vergonha de ter que falar que o negócio não estava funcionando, porque eu falei, será que não está funcionando? Ou eu não estou sabendo fazer o negócio funcionar? Mas eu falei, não, estava funcionando, parou de funcionar. Enfim, eu sei que eu tive que pegar o mapa na mão mesmo, conseguir voltar para o aeroporto, para falar com o cara que o GPS tinha parado de funcionar no meio. E aí, assim, isso tudo suando, né? Não foi uma coisa, tá tranquilo, né? Então, assim, essas coisas acontecem e a gente precisa estar preparado para lidar com isso, que é a vida real. E na vida real, você vai desenhar, você vai, sei lá, fazer mímica, você vai conseguir se comunicar. E aí é o que eu falo para os meus alunos. Você se comunicando, isso é o importante. Então, se você vai falar a pronúncia certa, ou não vai falar a pronúncia certa, tá, deu, entendeu? Se você conseguiu se comunicar, isso é o que importa. E para a gente ter confiança na gente mesmo, a gente precisa ir praticando. E então eu falo, dentro desse ambiente, eu vou criando um espaço que é um espaço confortável e falando que o erro, a gente não precisa, né, ficar, ai, não, eu não posso errar. Não, gente, o erro faz parte, a gente aprende, né? O Renato aí aprendeu, tenho certeza que ele nunca mais falou errado, né? O lençol, né? Então, assim, é isso, a gente vai aprendendo e dando risada, porque assim, né? Tem uma situação, gente, que é muito engraçada, que é a situação oposta, né? Que era um diretor de uma empresa e que ele quis dizer, a gente tem uma expressão aqui no Brasil, né? Quando a pessoa é muito muquirana, o que que a gente fala? É pão duro, né? Só Aham. que já viram o americano falando ão? Ele consegue falar São Paulo? Não, né? São Paulo, né? Imagina o que que o cara foi falar que fulano era pão duro, o que que não saiu.
riso geral ali, todo mundo, né? Uns envergonhados, com vergonha alheia. Gente, né? Essa expressão aí não dá para você usar, né? Tenta usar outra, muquirana, mão de vaca, não sei, né? Alguma coisa você vai falar, mas não vai falar pão duro, né? Então, assim, isso não acontece só com a gente. Acontece com eles também, né? Com qualquer pessoa, na verdade, que está se dispondo a falar uma língua estrangeira. Então, a gente ter essa autocompaixão, que a gente vai errar. E tudo bem, faz parte, então vamos dar risada, né, do nosso erro. Então, e isso tudo vem muito com esse auto-amor que eu falo, né? Porque a gente não vai. Tem uma aluna minha essa semana ainda, ela falou, ai, eu já queria saber tudo, sabe? Eu já queria, já queria no outro dia. Eu falei, gente, isso aí só acontece no Matrix, né? Que você põe o chip ali, em 2 horas aprende a lutar esgrima. Com a gente, não. Tem um processo. E cada pessoa tem o seu próprio processo. Essa que é a grande questão. Então, saber respeitar a nossa individualidade e saber respeitar as nossas próprias limitações também é um grande aprendizado, né? O Então, que eu acho legal, assim, que realmente eu acho que o que impede a gente é o lado emocional, né? E talvez principalmente esse lado de cobrança, como você falou. Uma coisa é eu aprender para viajar, para turistar, para ouvir música, né? Outra coisa é para trabalho, para viver lá, né, no cotidiano. E a minha mãe, um tempo atrás, foi viajar com um grupo de amigas. Foi a primeira vez que ela foi para fora do Brasil. Não sabe, nunca estudou nenhuma uma língua estrangeira. E disse que a minha mãe fazia a maior festa, que ela dava assim de sair e fazer as coisas dela, né? Eu ficava pensando, a minha mãe lá de São Pedro de Canto, e eles fizeram, ela pegava o dinheiro, balançava assim, balançava o dinheiro e dizia, isso, isso, e que pegava o que ela queria. Então, assim, e que no final ela já ia fazer um embromation, já pegou algumas palavras, né? Então, assim, na hora que você está desprendida, está no movimento alegre, tá, né? Porque turistando ali, você não estava se julgando, ela também já é uma senhora, né? Então, sem ali, e ela viveu aquilo com facilidade, conseguiu resolver. E eu lembro que quando eu estava estudando, o medo maior era, não além dessa tela azul que tu fala, né? Era o desse julgamento, né? Será que eu vou falar algo errado? Será que eu vou me perder? Será que eu vou. Questões de polícia, né? Eu também já vi história de uma amiga minha que deu coisa de polícia e ela não conseguia explicar que ela queria dizer que tinha tomado algo quente, dela colocou que era com álcool, deu um rolo. Então são coisas assim que mistura assim, a vida, né? E tu tem que se aceitar, né? Aquela história que a gente quer viver, aprender, a vida é feita dessa leveza, né? Quando você traz essa leveza para a vida, consegue trazer o aprendizado mais no dia a dia, né? E a humildade também, eu acho, né? Na hora que você aceita que você não sabe tudo, tudo bem. esse ponto é super legal você ter falado, né? Porque assim, eu mesma, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha isso, né? Falava, nossa, mas e se o aluno me perguntar uma coisa e eu não souber? Oh, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Porque eu sou professora, eu tenho que saber tudo, né? Então eu tinha uma cobrança muito grande e eu também me achava muito uma fraude, né? Porque eu falava, gente, como que eu posso dar aula de inglês, bióloga, tipo, nada a ver, né? O que que você está fazendo, né? De onde que você tirou isso, né? E aí, quando eu comecei, né, a falar para os alunos, olha, isso aqui é o que eu tenho para oferecer, né? Eu sou bióloga, sou, só que como que eu aprendi inglês? Foi na prática, na porrada, eu tive que aprender, aprendi, foi muito custoso, só que o que eu vejo não precisa ser desse jeito, né? Então, assim, essa leveza que você falou é fundamental. E é muito, e por isso que eu falo que isso está muito relacionado com as emoções, por quê? Porque eu vejo isso nos alunos, né? Então, assim, muitos alunos que vêm até mim, às vezes, tipo, já tive aluna, uma é casada com um americano, ou a outra mora fora nos Estados Unidos, mas é casada com um italiano. Não sei se você já viu italiano falando inglês, né? Mas. Bom, italiano, né, gente? Eu sou italiana, né, de origem, pode falar, gente, é com a mão que a gente fala, né? Então, tira a mão fora, ferrou, não consegue mais falar, né? Então, assim,
essa minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, ela fala, o marido dela, italiano, ele fala a pronúncia tudo errado e não sei o quê, e as pessoas não entendem. E ele fala assim, meu, tipo, eles que não estão me entendendo, né? O problema é dele que não tá me entendendo. E ela não. Ela fica assim toda, ai meu Deus do céu, eles não estão me entendendo, né? O problema é comigo. Então, para você ver como é uma diferença da nossa mentalidade, né? Eu chegar e falar, olha, cara, que você não tá entendendo o que eu tô falando, né? O problema é seu, cara. Eu tô aqui e eu tô tentando me comunicar da minha forma, né? Então, tem que ter também um jogo de cintura do outro lado. E sim, vão ter situações que a pessoa não vai estar disposta. Às vezes, se você tá turismo, tipo, verão, você sabe. Eu já passei por várias situações em que você fala, nossa, gente, que povo rude, né? Pra que isso? Que desnecessário, né? Mas você tem que entender o lado da pessoa também. Quantos turistas que ela tá tendo que lidar naquele momento, verão, lotado, né? Tudo isso antes da pandemia, né? Então, tem toda essa situação, né? Mas a forma como a gente lida com as nossas limitações, com os nossos sucessos, com os nossos fracassos, isso é muito importante. Então, assim, tá, aquilo ali, aquela forma que eu tô falando, às vezes é o meu melhor. Então, bem o que você falou, pô, às vezes não consegue, não sai. E eu falo isso porque eu já aprendi, já tentei aprender francês, né? E pra mim o francês, gente, era muito demais, sabe? Porque tem que fazer o biquinho du. E eu falava, gente, é 10 ou é 2? Não sei, sabe? Pra mim é a mesma coisa. E aí ficava du. Então, pra mim